E lemos o capítulo 3, hoje vamos ler o capítulo 4 para a nossa compreensão deste momento importante da história do povo de Deus. Daniel capítulo 4, nós vamos ler, iniciamos lendo o verso 1, vamos ler até o verso 8. Daniel 4, do 1 ao 8. Daniel capítulo 4. A palavra de Deus diz no verso 1: o rei, 4:1, Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. E tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos, adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. E o Espírito dos santos deuses está nele. E eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou lhe contar o meu sonho, interprete-o para mim. Até aqui tá bom. Esse Nabucodonosor parece o povo de hoje. Não acredita muito coisa, um monte de Deus na confusão. Mas nós retornamos com a nossa saga do profeta Daniel, seus 3 amigos, vivendo no exílio babilônico, é onde nós estamos vendo. E depois do episódio da fornalha de fogo extraordinariamente quente que nós vimos na outra vez, e que nós entendemos aquele momento de toda a pretensão do poder, de toda a arrogância, toda a altivez de Nabucodonosor, nós vemos isso longamente, e ao final tendo ele que reconhecer de onde vinha o verdadeiro poder, né? Ele começa a leitura do capítulo 4 admitindo, mas parece que coisas ainda não foram compreendidas, parece que coisas precisavam ainda ser compreendidas e construídas, porque o homem continuou sonhando e ele continuou sendo atormentado pelos seus sonhos. Parece que com mesmo tudo que ele viu, ele até admite, de um Deus que era altíssimo e soberano, de tudo que ele viveu, ele tem coisas que não mudou ainda, ele ainda não mudou, porque o Senhor continua falando através dos sonhos, e o Senhor continua querendo alertá-lo. Acho interessante isso. E nós começamos vendo hoje, esse momento em que ele mesmo declara que estava lá vivendo em paz no seu palácio, e ele teve outro sonho, e ele novamente chamou os seus magos, mas novamente ninguém conseguiu revelar nada, e por isso ele de novo chamou Daniel. A história se repete, porque segundo o rei, Daniel estava nele o espírito dos seus santos deuses. Tadinho, né? Entendi nada, né, Ramirez? Coitado do Nabucodonosor. Continua meio cego, mal sabe ele quem é que realmente estava na vida de Daniel, não é verdade? Mas enfim, ele sonhou com uma árvore muito alta. Vou contar o sonho para vocês. Ele sonhou com uma árvore extremamente alta. Tão alta era a árvore que ela atingia o céu. E era uma árvore vista por todos os lugares da terra. A árvore tinha belas folhas, a árvore tinha muitos frutos, a árvore alimentava a todos, a árvore servia de abrigo para todas as criaturas da terra, era uma árvore maravilhosa. E eu já fico pensando, esse negócio dessa árvore tão alta que atinge os céus, eu me lembro em Gênesis 11, a Torre de Babel, lembra? Da torre que tentaram construir, que era tão alta que já tentava atingir os céus. Mas enfim, o sonho do rei
era sobre essa árvore enorme. E diz ele que no sonho dele, um anjo descia do céu e gritava. Um anjo descia do céu e gritava: derrubem essa árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas, espalhem os seus frutos. Um anjo, no sonho dele. Que fujam todos os animais debaixo dela. E o anjo dizia: deixem só o toco e as raízes presas no chão, em meio à relva do campo. E o anjo diz mais no sonho: ele será molhado pelo orvalho do céu, e ele comerá grama com os animais. Sua consciência lhe será tirada, quer dizer, ficaria louco, e ele será como um animal até que se passem 7 tempos. Esse é o sonho que ele teve. O veredito aqui é anunciado pelos anjos e pelos sentinelas, para que, veja o texto, veja o que o anjo fala, para que todos saibam, presta atenção aqui, todos que vivam saibam quem é que domina esse mundo de homens. Quem domina esse mundo é o Deus Altíssimo. Aleluia. Esse é o sonho do homem. É Ele quem dá a quem quer. Ele põe no poder o mais simples dos homens. E é isso que ele sonhou. Observe que aqui não tem muito segredo, né? O rei não consegue interpretar esse sonho, mas eu acho que ele não interpreta porque ele não quer. Porque isso aqui não é um sonho, isso aqui é um desenho explicativo, né? Com legenda e tudo, né? E aqui nós estamos diante do Senhor, mandando um sonho, para quê? Para deixar claro quem é que manda. A intenção do Senhor aqui é essa. E o resultado daquele e daquela que pensa que tem algum poder nesse mundo, qual vai ser? O sonho é muito claro, e eu quero que você tome posse dele. Nabucodonosor está meio cego aqui neste momento. O poder, você sabe que cega, né? Vocês já ouviram falar isso? O poder cega? Ou pior, a pessoa não quer, e aqui ele não está querendo enxergar a miséria que se tornou a sua vida. E por isso o sonho lhe tirou o sono. Ele não conseguia dormir. E aí ele conta para Daniel e praticamente implora que Daniel explique o significado daquele sonho, porque ninguém conseguiu. E obviamente Daniel explicou. Mas antes de explicar, o texto diz que Daniel ficou estarrecido quando ele ouviu esse sonho. Ele parou e falou: meu Deus. Versículo 19, leia comigo. Versículo 19. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. E Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos, aos seus adversários, só a eles, quem dera. Até aqui tá bom. Daniel recebeu do Senhor a interpretação e ele ficou boquiaberto, ele ficou estarrecido, ele ficou pasmo. E o rei acha que ele está assim estarrecido porque, sei lá, algum perigo estava vindo aí contra o reino. Mas Daniel diz: olha, não fica com medo não, Daniel, ele diz. Não fica com medo porque nós vamos enfrentar o que for aqui. Não se preocupe. Na verdade, Daniel ficou estarrecido, não porque ele estava com medo, essa verdade, mas porque todo aquele sonho, aquela árvore enorme que ele tinha sonhado, nada mais era do que o próprio Nabucodonosor, com toda a sua opulência, o seu poder e a sua arrogância. Esse capítulo fala de um problema que nós vamos ter que enfrentar hoje. E desculpa, porque nós estamos lendo e não sou eu, é o texto. É um problema isso aqui. E eu quero que você também. E por isso Daniel diz: quem dera eu estivesse assim, estarrecido, porque o sonho diz respeito a algum inimigo, a algum adversário do Senhor. Não. O sonho diz respeito ao Senhor próprio Nabucodonosor, ao rei, meu Senhor. É isso. E pelo sonho, a consequência dessa arrogância toda não era nada boa. O resultado de tudo isso, porque o Senhor iria mostrar para Nabucodonosor quem é que tinha poder de verdade. E aí Daniel revela no versículo 24, presta atenção. Versículo 24 diz assim, ó: esta é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto que o Deus Altíssimo emitiu contra o rei, meu Senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerá capim como os bois, e te molharás como orvalho do céu, para dormir ao relento. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Tem um problema de soberania aqui que tem que ser discutido. A interpretação do sonho do rei dá conta de um Deus, que é um Deus Altíssimo, de um Deus que é soberano e que ele não tolera a arrogância humana.
Você tem que entender esse capítulo aqui. Sobretudo nesse momento em que o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro gigantesca, lembra? Uma estátua de ouro de 27 metros para ser adorada. Esse é o contexto aqui, porque a presunção desse homem é tamanha que ele se acha assim uma espécie de um Deus. Nesse monte que ele tinha lá, ele é mais um deles. Ele se acha um Deus. E aqui até fazendo um paralelo com a criação de Gênesis 1 e 2, no capítulo 3, esse aqui é exatamente o que? O pecado original da humanidade. Esse é exatamente o pecado do ser humano, quando o ser humano querendo conhecer todas as coisas para ser como Deus. Aqui está o problema. É isso que é Nabucodonosor. É a expressão máxima do que é o ser humano sem Deus. É a expressão máxima do que é esse homem guiado por si mesmo. Então é muito importante que nós fiquemos atentos, eu e você, nessa noite, porque nessa hora a gente costuma pensar que esse tal Nabucodonosor é um cara meio lesado, né? Meu Deus, depois de tudo que Deus fez, e como é que ele pode se achar assim? Mas nós não podemos esquecer que todos nós, eu e você, nós nascemos sob a influência do pecado de Adão, não tem jeito. Ser humano sem Deus é isso aqui, e nós nascemos sob esse pecado, e por isso todos nós corremos o mesmo risco. Que risco? O risco de em algum momento nos exaltarmos, e começar a pensar que nós somos algo que nós não fomos feitos para ser, sobretudo quando nós achamos que temos algum tipo de poder. Isso é muito importante que você construa no teu coração. O soberano Deus de verdade vai mostrar aquele que se acha poderoso na terra quem é que tem poder de verdade. Onde é que está o poder de verdade? A intenção do Senhor, revelada em sonho, é mostrar aquilo que nós já dissemos aqui na última vez que nós conversamos. O ser humano não foi feito para o poder. Nós temos uma dificuldade de lidar com isso aqui, infelizmente, porque quando nós temos, a gente se enche de uma coisa parecida ou chamada de arrogância. E a gente começa a se achar que a gente é mais do que nós somos feitos para ser, infelizmente. O ser humano, com poder na mão, não conhece limites. E infelizmente começa a pensar que é melhor do que os outros. Isso é uma triste realidade da nossa vida. E Daniel continua, veja o versículo 26, na sequência. Ele diz assim: a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando você reconhecer que quem domina são os céus e não você. Aleluia. Presta atenção aqui que isso é importante. Vejam que toda a ruína está sendo profetizada sobre Nabucodonosor duraria até quando? Até o momento que ele se rendesse, até o momento que ele admitisse quem é que tem poder de verdade, de onde é que vem o poder de verdade. Ele admitisse que ele não é Deus, ele admitisse que na verdade não eram os seus deuses que eram Deus, admitir que quem domina de verdade é o Senhor. Quem é que anda controlando a nossa vida? Quem é que anda dominando as coisas? No domingo nós ouvimos aqui o cântico de Maria, não é? E no cântico de Maria ela cantou e ela orou ao Senhor dizendo que Ele realizou poderosos feitos com o seu braço forte, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os pobres. Quem faz isso? O Senhor. É Ele que governa. Daniel no capítulo 2, quando a gente lê um pouco antes, versículo 20, diante da manifestação da revelação de Deus, e ele disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertence, Ele muda as épocas e as estações, Ele destrona reis e os estabelece, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Quem? O Senhor é Deus. E às vezes eu sinto que Deus tem uma dificuldade danada de ser Deus na vida de umas pessoas. Essa soberania às vezes não encontra. E eu quero nessa noite, queridos, que nós temos que entender que nesse momento da revelação da palavra de Deus, o Senhor tem um probleminha, e Ele tem um probleminha com os poderosos dessa terra. Pô, afinal, gente que tem muito poder, gente que essa poderosa demais, acaba sendo, sabe o quê? Arrogante. Essa é a verdade da vida desse homem. E com arrogante, eu queria dizer para você, Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com gente assim. E ainda, erroneamente, a gente pode ficar pensando, mas eu, pastor, eu sou coitado. Eu não tenho cargo nenhum, eu não tenho poder nenhum, pastor. E a gente se esquece. Eu quero chamar a tua atenção. Nós comentamos o tal de Michel Foucault, não sei se você já leu aqui, é um filósofo, que ele nos ensinou que o poder é estabelecido em todas as relações humanas. O poder está aí em todo canto que você tiver. Ele é uma realidade das relações humanas. Por exemplo, lá no teu trabalho, tem alguém que manda, não tem?
Por exemplo, lá na sociedade que você vive, vai ter algum tipo de poder sendo exercido, não tem jeito. Vida social é isso. Nas relações familiares, por exemplo, essa questão é muito explícita, porque lá dentro do lar, sempre a gente quer dizer que a gente manda em alguma coisa dentro de casa, a gente quer mandar. Ou não? Hã? Vocês estão tristes? É assim ou não é lá em casa? É assim? Não, né? É, Thalita? Por isso eu preciso receber essa palavra hoje, porque nós sempre estaremos, de alguma forma, em volta de alguma relação de poder. Por exemplo, um marido desses miseráveis que tem aí, que agride a sua esposa, que tem de monte todo dia, vocês sabem? Quem que é? É um idiota que acha que tem poder sobre a vida dela, sim ou não? Sim ou não? É um imbecil. Imagina o que mata, porque feminicídio hoje é o que mais tem, né? Imagina o cara que mata. Veja que quem acha que tem poder, acha que tem direito sobre o outro, inclusive direito sobre a vida do outro, a ponto de tirar a vida dele, a vida dela. Imagina isso como isso é sério. E vocês acham que na igreja isso é diferente? Hã? Nós estamos aqui numa relação de um grupo social. Vocês acham que isso aqui é diferente? Na igreja não é diferente, porque dentro de uma igreja também se estabelecem relações de poder, sim ou não? Entre todas as pessoas da igreja. Essas relações. E é inevitável, não tem jeito. Faz parte da nossa vida humana. Por isso nós temos que aprender com Daniel. Porque se o poder é inevitável, eu queria dizer para você, aquilo que nós vamos fazer com ele não é não. Isso nós temos como saber o que fazer e tomar as devidas precauções. E você precisa entender isso da parte de Deus. Se nas relações familiares, por exemplo, assim como em todas as outras que nós vivemos, sempre vamos estabelecer relações de autoridade, nós precisamos aprender com a palavra de Deus e usar essa autoridade da forma que o Senhor espera de nós. Sempre vai ter alguém que se destaca, ou que sabe mais, ou que busca mais, ou que tem mais. Sempre vai ter mais do que outro, não tem problema. Mas diante disso, nós temos que aprender o que o Senhor espera de nós. Qual é a forma? Eu costumo dizer, por exemplo, que em casa, quando o marido manda, ou quando a esposa manda, o problema é que Deus não manda. E aí nós estamos diante de um problema enorme. Um problema de poder. E quando Deus manda, o que acontece no lar não é a vontade da esposa, não é a vontade do marido, ou que é muito comum hoje, não é a vontade dos filhos, porque hoje quem anda mandando na igreja, na casa é os filhos, né? São as crianças. Não é a vontade, mas é a vontade soberana do Senhor, é a forma de Deus e de ninguém mais. Isso Deus tinha que ensinar para Nabucodonosor e ele não estava entendendo. Qual é a forma que o Senhor espera? Bom, que nós exercemos autoridade, lembrando que nós não somos Deus. Presta atenção, isso é muito importante. Nós somos humanos. Nós não temos direito sobre a vida dos outros. E por isso nós precisamos respeitar um ao outro. Quando eu vejo uma atitude de desrespeito dentro da igreja, isso me quebra. Porque nós estamos diante de quem? Nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros. Não é o que você quer, não é o que eu quero, não é do jeito que você quer, não é na hora que eu quero, não é na hora que o outro quer também, mas é o que o Senhor espera, o que o Senhor diz, o que o Senhor ensina e o que Ele quer para as nossas vidas. E a gente não se rende, por quê? Porque nós queremos do nosso jeito, né? É na nossa hora, na nossa missão. Não serve, vai embora. Em nome de Jesus, nós temos que tomar posse disso aqui. Cuidado com o pecado da arrogância de achar que as coisas têm que ser do seu jeito, porque não é nem do seu e nem do meu. Neste lugar não mando eu, mas também não manda ninguém. Nesse lugar manda o Senhor. E quem diz aqui a última palavra é Ele, não somos nós. É o Espírito Santo de Deus que tem que conduzir todas as coisas nesse lugar, em nome de Jesus. Nós precisamos urgentemente renunciar, presta atenção, renunciar a todo tipo de arrogância, porque isso é complicado. Por quê? Pelo mesmo motivo que esse texto revela. Por quê? A questão aqui é que Ele é Deus e só Ele é Deus. É o que ele estava tentando dizer aqui. E o homem não entendia. Nabucodonosor, Deus aqui sou eu, não é você nem ninguém. E só eu, aliás. Enquanto nós não admitimos que só o Senhor é Deus de verdade, que só Ele tem poder, nós jamais veremos a mão de Deus conduzindo os nossos dias, nos ajudando a viver nesse mundo. E eu costumo dizer sempre, se conselho serviço para alguma coisa, Daniel dá um conselho no versículo 27. Conselho, veja aí, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, diz Daniel. Renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Conselho. Mas a pergunta boa dessa hora é: alguém tão poderoso assim se rende diante de um conselho? Hã? Sim ou não? Não. Alguém com muito dinheiro, com muito poder, escuta alguém? Hã? Não. Daniel aconselhou. O Senhor sempre aconselha, né? A gente sempre aconselha, mas
Gente cheia demais não ouve conselho de ninguém, não é mesmo? A gente não consegue ouvir, não é? Imagina um sujeito que se achava tão poderoso que pensava que era um Deus. Imagina se eu vou ouvir o quê? Daniel diz a ele aquilo que Maria orou no domingo: renuncia. Não ao seu trono, não precisa renunciar ao trono, mas renuncia ao pecado e à maldade, porque eu não sei se você sabe, arrogância é pecado e das piores. Pratique a justiça e tenha compaixão, ajude os necessitados, ajude os pobres. Talvez assim você viva em paz. Mas a pergunta é, ele ouviu? Versículo 28 diz assim, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, vê essa fala. Quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, ele disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ai, Deus. Um ano depois que Daniel aconselhou o homem, lá estava Nabucodonosor, na sua sacada, falando consigo mesmo, reafirmando o quê? A sua arrogância, algo que ia dentro dele, uma coisa feia. Esse profetinha aí fica falando coisas, por acaso não sou eu o grande Nabucodonosor? Por acaso não é essa grande Babilônia que eu mesmo construí com o meu enorme poder, para minha própria glória? É o que ele diz. Observe que coisa horrível. Compreende o que eu disse sobre o problema desse negócio de poder? Compreende que eu disse que Deus não dá poder para ser humano? Deus dá autoridade no máximo, poder ele não dá. Observe por que isso aqui. Poder seduz, querido. Poder corrompe. Poder é um osso que quando a gente cada um quer largar. É complicadíssimo isso. Por isso, todo esse problema que você vê de corrupção por aí é uma luta louca. Por quê? Porque ela está atrelada a essa questão de poder. A pessoa cata e não larga. É consequência de poder. Isso nos torna arrogantes. Isso faz nos pensar somente no nosso próprio bem. E a gente só quer para nós. O sujeito começa a se achar e a querer ser glorioso. E para isso para Deus não serve muito. Você precisa entender isso. Versículo 31, presta atenção. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe será tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Observa a situação. Observa que o juízo veio sobre o poderoso, né? O juízo de Deus veio. E eu queria dizer para você que eu creio que ele virá sobre os poderosos dessa terra, viu? Eu creio. Sobretudo sobre os poderosos que são arrogantes e que não têm olhos para a justiça de Deus. Você pode aguardar, porque a justiça de Deus é de Deus. Mas não veio sem antes o Senhor avisar. Observe o cuidado. Sem antes o Senhor mandar um sonho. Sem antes o Senhor preparar o profeta para revelar aquela arrogância que não servia para o Senhor. Sim, sobretudo da importância deles e dos poderes. Renunciar ao pecado, altivez é pecado, arrogância é pecado e é dos grandes. Afinal, se Nabucodonosor se arrependesse aqui neste momento e desse ouvidos à palavra de Deus, o juízo possivelmente não viria sobre ele. Olha como Deus ama, olha como Deus fala. Então que nós temos que ler isso, nós não podemos ler isso sem tirar para nós ensinamentos daquilo que o Senhor deseja nos mostrar. Porque pode ser um capítulo chato, falando de uma coisa que não é bom de ouvir. Eu sei que não é. Mas nós temos que tirar daqui ensinamentos, porque constantemente eu fico impressionado como hoje em dia as pessoas tendem a querer fazer as coisas do seu próprio jeito por si mesmo. Sim ou não? Ou não? Eu estou doido? O ofício mais ingrato desse mundo é o ofício de pastor que fala, e ninguém escuta, não escuta. É impressionante, nós viemos numa crise crônica nos dias de hoje, as pessoas querem fazer as coisas só por si mesmo, da maneira que elas acham melhor. O Senhor vem, avisa, manda a palavra, o Senhor usa o profeta, mas a gente às vezes é bom demais para ouvir e obedecer, não é? A gente tem um probleminha, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, não é mesmo? Sim ou não? Eu estou errado? Desculpa. Por mais que nós sejamos avisados,
dos problemas e das consequências das nossas atitudes, a gente não ouve, a gente não se rende, a gente não renuncia. Querido, qual que é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Arrogância. Me desculpa, eu tenho que falar isso, me desculpa. Mas precisa ser dito, porque isso é para a nossa própria salvação. É o que Deus queria e tinha para esse homem. É por cuidado que isso tem com as nossas vidas. Nós não podemos olhar para isso sem aprender nada. É importante demais que nós tenhamos a palavra de Deus que nós lemos hoje como medida de vida. Nós precisamos, porque ela é clara. Ou nós damos ouvidos ao Deus que sempre vem e nos avisa, ou pode ser que as coisas não funcionem muito bem, não sei lá. Nós temos que estar atento a isso, a esse Deus que tem visto. O texto diz que a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. E tudo que o Senhor havia avisado insistentemente aconteceu. Aconteceu por quê? Porque Deus estava pesando a mão sobre ele? Aconteceu porque Deus estava castigando o homem? Não. Aconteceu porque ele estava errado. O Senhor avisou e ele obstinadamente quis fazer do seu jeito e por isso aconteceu o pior. E você acha que conosco é diferente? Nem um pouco. Conosco é exatamente assim, por isso você conhece um monte de gente que hoje você olha e fala assim, essa pessoa está na lama, né? Meu Deus, a vida deu tudo errado. Mas essa pessoa está, então como Nabucodonosor, está na grama, né? Está na pior. E eu chamo a atenção que esse não é, nunca vai ser o desejo do Senhor para a vida de ninguém. O Senhor não quer a ruína de ninguém, nunca planejou ninguém, nem o de Nabucodonosor. Agora, entretanto, algumas coisas são necessárias, porque o pior não aconteça sobre nossas vidas. O que é necessário? Primeiro, olhos abertos. Nós temos que ter olhos abertos. Existe um Deus falando, sim ou não? Existe um Deus revelando, existe um Deus mostrando o tamanho do amor, existe um Deus mostrando os erros das nossas vidas, e nós temos que estar com os olhos abertos, e nós temos que reconhecer, querido, alguma coisa não está bem, eu estou altivo demais, eu não sei, eu estou arrogante demais, eu não sei, é necessário arrependimento, é necessário renúncia de todo esse nosso achar, porque a gente acha demais, e aqui não é lugar de ninguém que acha não, aqui quem acha é o Senhor. É a palavra de Deus que acha que não sou eu, não é você, em nome de Jesus. Quem manda aqui no negócio é o exemplo de Daniel e de Nabucodonosor, que tem que nos ensinar algo, em nome de Jesus. Observe aqui o versículo 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ele faz o que ele quer. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Glória a Deus. Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono foi restaurado e a minha grandeza veio ainda a ser ainda maior. Olha que bonito isso, queridos e queridas do Senhor. Você precisa entender aquilo que nós já dissemos, como nós temos uma dificuldade em lidar com esse negócio de poder. E nós só podemos ter, de verdade, quando todo o poder desse mundo estiver submisso ao único que realmente é poderoso. Quando nós pararmos, queridos, para dar ouvidos à palavra de Deus. Por quê? Porque só Ele pode fazer o que bem entende nesse mundo, porque só Ele é Deus e não nós. Em nome de Jesus. E nós temos eu disse a vocês que em algum momento nós temos que lidar com alguma autoridade, não é verdade? Então nessa noite nós temos que aprender a não usar a autoridade que o Senhor nos dá para o nosso próprio benefício, pelo amor de Deus. Nós temos que ter isso muito claro. Nós não podemos usar o poder que está em nossas mãos, porque o Senhor nos deu, para beneficiar aquele que nós gostamos, os nossos. Porque isso é muito comum. Vocês acham que não? Muito menos para fazer o que Nabucodonosor fez. O que ele fez? Exaltou a si mesmo. Isso é uma armadilha miserável. Cargos existem. Relações de poder são necessárias. Eu queria dizer para você, sem organização ninguém vai a lugar nenhum. Mas você precisa entender isso aqui. Aqui nesse mundo todo poder deveria estar sujeito ao poder que é maior. A vontade que é soberana. Poder desse mundo sujeito ao poder do Altíssimo, que é um poder que está preocupado em fazer a justiça que é de Deus e não a nossa própria. Crente moderno gosta de fazer justiça, mas justiça no nosso meio é de Deus. É poder que vem acompanhado de muita humildade. Esse poder serve. É poder que vem acompanhado de renúncia, pois só assim nós vamos ver isso servindo para algo digno da parte de Deus.
O Senhor quer dar coisas na tua mão. O Senhor quer confiar coisas na tua mão. O Senhor quer colocar você em lugares que você nunca imaginou. Mas para isso você precisa aprender algumas coisinhas, porque o Senhor quer fazer de você alguém digno. Que honre o nome dEle onde Ele estiver. Isso é muito importante. O que não falta na igreja evangélica dos nossos dias é gente atribuindo poder para si mesmo, autoridade para si mesmo. É o que mais tem por aí. Se exaltando como não sei o quê. E eu afirmo sem problema nenhum que não é autoridade vinda do céu. Sabe por quê? Porque é autoridade sem nenhuma humildade. Onde não há humildade, não tem autoridade dada por Deus. E nós temos que construir isso dentro de nós. Não vem do céu, afastando pessoas da presença do Senhor, dando um testemunho horrível dentro da igreja. Que diabo de autoridade é essa? Que foi constituída para afastar as pessoas diante do Senhor? É de Deus isso? Só pensa em si mesmo. Como assim? São pessoas que assumiram um cargo, se enchem de arrogância. Como eu sempre digo, vira pombo, né? Estufa o peito e engrossa a voz. É um inferno isso. Eu quero que você tome posse desse exemplo. O texto diz que Nabucodonosor recobrou o juízo. E naquele momento o que ele fez? Ele olhou para o céu. Ele recobrou o juízo, ele olhou para o céu, ele olhou para o alto e ele reconheceu onde estava toda a majestade. Olha o que ele falou. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Glória a Deus. Qual é o tamanho do Deus que nós servimos na igreja? Qual é o tamanho do Deus que tem falado na tua vida, que tem feito promessas com você? Qual é o tamanho do Deus que tem assumido compromisso com a tua vida, pelo amor de Deus? O poderoso, segundo os moldes terrenos, teve que reconhecer, e aqui também nós temos que reconhecer, porque eu queria dizer para você, muita gente vai se levantar, forças malignas vão querer impedir essa obra. Muita gente tem se levantado para impedir a obra que o Senhor quer fazer através da tua vida, porque o Senhor quer usar a tua vida e Ele vai usar. E vai se levantar. Nós veremos muita atitude arrogante em nosso meio. E nós vamos ver. Mas eu quero que você tome posse e receba nessa noite. Todas essas atitudes vai cair sob a autoridade do nosso Deus Altíssimo, que destrona poderosos e exalta os que são humildes em nome de Jesus. Amém. Você tem que tomar posse disso. É muito cargo, é muito nome, é muita fama, é muita lenha e pouco Espírito de Deus. Isso é um problema enorme. O Senhor nos exalta os que já são demais. Você tem que saber o que você quer diante do Senhor. Porque Deus quer usar e Ele vai usar em nome de Jesus. Então, querido, eu quero dizer para você, em algum momento, dentro da igreja, você vai se deparar com alguma atitude altiva demais, com alguém pouco humilde demais, mas aprenda nessa noite com a palavra de Deus. Sabe o que você faz? Deixa estar. Deixa estar. Fica quieto e deixa o soberano mostrar de onde vem a tua autoridade. Aleluia. Deixa Ele falar para você em nome de Jesus. Amém? Amém. Nabucodonosor tem que reconhecer. E no verso 37 ele diz assim, agora eu, presta atenção como é que ele encerra aqui o negócio. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância, diz ele. Admitiu, sim ou não? Admitiu ou não? Deus é Deus ou não é? Então que nós possamos compreender como é que nós podemos fazer com que a nossa vida seja honrada aqui na terra onde nós vivemos. O Senhor quer honrar a tua vida. O Senhor quer dizer amém. O Senhor quer que onde você andar, você seja uma pessoa respeitada. Por isso eu sempre digo que não tem problema nenhum, por exemplo, em ter dinheiro. Tem problema em ter dinheiro? Tem? Não. Não tem problema nenhum em você ter uma posição de destaque em alguma dimensão da tua vida. Não tem problema nenhum. De você se reconhecer. Não, mas tem sim muito problema com o que você vai fazer com isso. Muito problema. Muito. Porque o Senhor nos confia. E Ele quer saber o que nós vamos fazer com isso. O Senhor está atrás de homens e mulheres confiáveis na terra. Confiáveis. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer. Agora a pergunta é, Ele pode confiar? Assim ele foi com Davi. Ele pode confiar, será? Não tem nenhum problema em ter uma posição de maior destaque, por exemplo, dentro da igreja. Qual é o problema? Nenhum. Aliás, é bom. Mas tem sim muito problema com o que nós faremos com essa posição dentro da igreja. Eu e você, o que nós faremos com ela? Como é que nós vamos começar a tratar as pessoas? Porque quando nós deixamos, por exemplo, as riquezas e o poder se tornar uma espécie de Deus, vai automaticamente nos fazer pessoas arrogantes. E é tudo que Deus espera de nós. É tudo que Deus nos espera, e o exemplo de Nabucodonosor vem de maneira primorosa. Ou quando a gente permite que a nossa posição nos estufe, sabe? Isso é tudo que Deus não espera de mim, de você, em nome de Jesus. Humildade, meus irmãos. Humildade, meus irmãos.
Porque senão nós estaremos com um problema sério, e é dia de Deus, não é dia dos homens. Nós estaremos com um problema muito sério. Nabucodonosor recobrou sua consciência e se enxergou. O texto diz que ele olhou para o céu e os seus olhos foram abertos. E ele descobriu onde é que ele estava. Como é, no estado que ele estava, sujo, peludo, comendo capim com as unhas grandes. Igual um animal. E aí eu pergunto, cadê o poderoso agora? Cadê o homem temido? Cadê toda a vanglória deste mundo? Onde é que está? E isso é importante demais. Infelizmente, a gente tem que admitir, algumas pessoas que se encheram tanto de glória aqui na terra que acabaram assim na lama. Eu conheço. Só que esse é um erro que nós não podemos cometer, porque a palavra de Deus é pontual na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós não. Depois que eu digo, não admita não. Não admita em nome de Jesus. Não se dobra. E pior que assim, a pessoa está ali, mas não muda, né? Não reconhece. As suas convicções continuam. Mas nessa noite a palavra de Deus te ensina que tem solução. Mesmo assim tem o que fazer. Mesmo que a gente tenha errado. Mesmo que a gente tenha um passo errado e tudo deu ruim. Tem jeito para nós. Tem saída para nós. Nabucodonosor nos ajuda muito, porque lá na grama, o texto é claro, diz que ele elevou os olhos ao céu e percebeu. Ele elevou os olhos ao céu e reconheceu onde ele estava, onde a sua vida tinha chegado, onde a sua arrogância o havia levado, e com isso ele admitiu que sem Deus ele não era nada, é isso que ele admitiu. Sem Deus não adiantava todo o seu poder. Sem Deus não adiantava nada que ele se tornou. Por isso ele admitiu. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus. Porque tudo que ele faz é certo. E todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ele está falando dele mesmo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que nós possamos aprender com isso. Eu quero que você receba nessa noite o que o Senhor quer te alertar, quer me alertar, porque eu li essa palavra e eu fui alertado hoje. Isso é muito importante, porque o Senhor está no nosso meio nessa noite. E Ele veio aqui porque Ele quer te alertar sobre armadilhas que esse mundo tem para a tua vida. Jesus, o próprio Jesus, diz que esse mundo jaz no maligno. Diz. Esse mundo jaz no maligno, e o maligno sabe o que ele mais quer na vida? Te exaltar. Sabe o que o maligno vai fazer? Bater palma para você e te elogiar. Fica atento em nome de Jesus. O que o maligno quer que você esteja se achando mesmo. Que você esteja colocado em lugares altos, famosos, sendo aplaudido por todos e todas. Mas entenda os lugares que o Senhor quer te colocar. Entenda a medida do Senhor para a tua vida. Nós temos que tomar isso para nós. Eu tomo isso para mim em nome de Jesus. Para o Senhor não tinha nenhum problema em Nabucodonosor ser rei. Muito pelo contrário. Não tinha nenhum problema ele ser rico, conhecido na terra, mas tinha um problema enorme com o que ele ia fazer com tudo aquilo que ele tinha. E isso somos nós. Esse exemplo nos serve, não porque nós vamos passar por isso, porque nós não vamos passar por isso, mas porque nos alerta daquilo que nós não podemos passar. Desse erro que nós não podemos cometer, porque da mesma forma, não tem problema nenhum de você conseguir coisas nessa vida. Você alcançar um cargo, uma posição nesse mundo, mas tem muito problema com o que você vai fazer com isso. A gente gosta de dizer, por exemplo, que os humilhados serão exaltados. Ai, estou esperando. É assim que a gente fala ou não? Quem que falou aqui? Deixa estar, os humilhados serão exaltados, pastor. A gente gosta de falar isso, né? Mas isso é bem verdade, sabe por quê? Porque a vida que você vive nesse mundo é craque em te humilhar mesmo, né? A vida é boa nisso, o mundo gosta de fazer isso, mas eu queria que você entendesse o que Jesus ensinou de verdade nesse texto que a gente lê, contra Lucas 14, Lucas 18, Mateus 23. Sabe o que Jesus diz? Ele diz assim, ó. Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Presta atenção aqui. Não é dos outros. Ele está falando de você mesmo. Leia lá, Lucas 14, 11, Lucas 18, Mateus 14, Mateus 23. Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então não é aquilo que os outros vão fazer com você, mas é aquilo que você faz com você mesmo. Aquilo que você faz com o que você tem na tua mão. A atitude aqui é de você. Tem um problema maior aí relacionado com o que você faz da sua vida. Com aquilo que você faz, com o que o Senhor coloca nas tuas mãos. Qualquer que a si mesmo se exalta de Jesus. Portanto, querido, se houver alguma exaltação em sua vida, eu queria orar nessa noite e profetizar sobre a tua vida. Se houver alguma autoridade, algum poder, alguma exaltação na tua vida, que venha do Senhor e não de você mesmo. Que venha do teu Deus. Daquele que quer fazer de você algo maravilhoso, porque o que Ele tem para você é isso, mas precisa vir dEle. E se por acaso esse mundo desejar te humilhar,
Não se preocupa não, nunca queira se autoafirmar, não tente se exaltar para mostrar para os outros, não, porque não tente não, porque você sabe um Deus que é soberano. Ele é soberano, Ele sim é exaltado nas maiores alturas. E eu queria dizer para você, se você decidir se humilhar, é a você que Ele vai exaltar, e quem te exalta é Ele e ninguém mais. Em nome de Jesus. Eu quero que você tome esse exemplo para você. Às vezes a pessoa quer fazer justiça na sua própria vida, por suas próprias mãos, porque foi afrontado, porque foi. Eu sei que foi. Eu sei que foi. Eu sei. Ah, mas me magoaram, pastor, eu sei. Mas fizeram, eu sei. Mas eu queria dizer para você, tem um Deus que também sabe. Tem um Deus que também sabe. E por acaso o poder e o domínio está sobre ele, não sobre você. Quando você olha para Daniel, quando você lê o livro de Daniel, você encontra esse homem que não chama para si nunca o direito a nada, mas em todo o tempo ele olha para o céu e fala que o Deus seja louvado através disso, que o Deus soberano seja exaltado através disso, porque Ele é Deus, Ele é maravilhoso, que nós possamos tomar para nós nessa noite essa atitude de um Deus que quer nos colocar em lugares maravilhosos, sim, mas que tem uma maneira de nós pensarmos o que vamos fazer com isso. Nossa igreja está crescendo, e posições se levantam, e coisas acontecem, e trabalhos cada vez maiores, coisas bonitas, nós temos visto coisas lindas aqui dentro, manifestações maravilhosas do Espírito de Deus, e nesse momento o Senhor derrama dons, o Senhor derrama talentos, o Senhor dá autoridade, o Senhor bota o povo para trabalhar, para visitar lares, para ajudar, o Senhor bota, e o Senhor nos dá autoridade, o Senhor nos dá autoridade de falar em nome dEle, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas acontecendo através das nossas mãos, porque Ele é Deus e Ele deseja dar autoridade para a sua igreja. Mas queridos, que nós possamos para casa hoje preocupados com o que nós vamos fazer com isso. Nós vamos nos dar bem com isso, é isso? Hã? Vai ser bom para nós, é isso? Essa é a justiça que nós temos? Não. Nós temos que fazer na medida dele, para ele, por ele e somente por ele e por mais ninguém, em nome de Jesus. Amém? Então que esse exemplo hoje sirva, por mais duro, por mais que tenha deixado você triste, está triste, vocês não sabem que vocês estão tristes. Uma carinha meio derrubada aí que está dando até dó. Mas receba porque o Deus está nos alertando, está me alertando, está te alertando, porque Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. E é por isso que nós temos que saber o que nós fazemos com isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Você compreende? Glória a Deus. Você não fica chateado, promete? Promete? Então aplaude, porque Ele é bom. Glória a Deus. Fica